Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar hoje mais uma videoaula sobre História da Arte. Durante algumas aulas eu fiz questão que vocês assistissem diversos documentários, tanto sobre o romantismo quanto o realismo. Hoje nós vamos dar um toque final neste tema e salientar alguns pontos que serão importantes para a nossa prova. Vamos começar então. Nós temos aqui um quadro do período do romantismo que representa bem este período. Os românticos eles se preocupavam em expressar as emoções e faziam uso de várias técnicas existentes nos outros estilos artísticos, alguns que já estudamos. Vamos prosseguir. Então, no século XIX, houveram muitas mudanças sociais e políticas. Vocês sabem disso, nós estudamos já a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, as unificações tardias, a independência norte-americana e os Estados Unidos no século XIX. Ou seja, desde o final do século XVIII, que foram diversas revoluções, as chamadas revoluções burguesas, e entre elas a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, além dessas revoluções de caráter político-filosófico que ocorreram no século XVIII e século XIX, a Revolução Industrial ela trouxe uma mudança não só no setor produtivo, mas também na sociedade. Isso decorrentes do aumento de produção, de divisão de trabalho, especialização de mão de obra e por aí vai. É óbvio que a arte de uma sociedade retrata o momento daquela sociedade. Então, nós vamos encontrar no romantismo estes temas. Nós vamos encontrar no romantismo estas características de uma sociedade em mutação, de uma sociedade em evolução tecnológica e produtiva. E vamos encontrar também a preocupação dos românticos para que o homem não se transforme uma máquina insensível, sem emoções. Então, os artistas românticos eles vão procurar se libertar das convenções acadêmicas e vão se dedicar à livre expressão da personalidade artística, mas sempre com o grande objetivo de transmitir e propagar emoções. Por quê? Porque os românticos temiam que a sociedade que se tornava cada vez mais racionalista, mais científica, que se preocupava cada vez mais com o desenvolvimento tecnológico e produtivo, se tornasse uma sociedade que deixasse para terceiro plano as emoções. Então, os românticos, eles valorizam a transmissão da emoção. Eles valorizam a expressão de se retratar as emoções. Vamos continuar? Então, as características gerais da arte romântica são a valorização dos sentimentos da imaginação, o nacionalismo, a valorização da natureza com os princípios da criação artística e os sentimentos do presente, tais como liberdade, igualdade e fraternidade. Os românticos eles tinham uma tendência também de romantizar a Idade Média. Nós que já estudamos a Idade Média sabemos que a Idade Média tem de tudo, menos de romântico. Foi um período de guerras, de grandes dificuldades, foi um período de pestes, mas os artistas românticos eles têm a tendência de romantizar a Idade Média, como cavaleiros andantes, princesas serem salvas, amores impossíveis entre patrícios e plebeus, e por aí vai. Mas não podemos esquecer as características gerais, então vamos repeti-las. A valorização dos sentimentos da imaginação, o nacionalismo, a valorização da natureza como princípios da criação artística e os sentimentos do presente, tais como liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, não é mera coincidência, os sentimentos do presente são exatamente os lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lembram disso? Igualité, fraternité. Então, liberté, igualité, fraternité. Os temas da Revolução Francesa, por isso que nós dissemos já no início de nossa aula que a história da arte romântica, ela traz em si esse período de revoluções, esse período de evolução tecnológica.
Ok? Vamos continuar então. E na arquitetura e escultura? Bom, na realidade, o romantismo na arquitetura e escultura ele vai trazer muito pouca novidade. Se nós analisarmos de uma maneira mais detida, nós vamos ver que houve, em boa parte da arquitetura e escultura do período romântico, se manteve muito do estilo neoclássico e também um pouco do estilo gótico, lá da época medieval, que gerou uma espécie de neogótico. Então, na arquitetura e escultura, na realidade, os românticos eles fizeram fusões de estilos de arquitetura do neoclássico e do gótico, que eles chamaram de neogótico ou novo gótico. Um exemplo mais característico da arquitetura desse período é o parlamento inglês, que vocês estão vendo nessa gravura. Realmente é magnífico, muito bonito, mas vocês podem observar realmente que ele traz em si, o parlamento inglês, características da arquitetura gótica e também características da arquitetura neoclássica. E na pintura? Bom, as características da pintura, existe uma aproximação das formas barrocas, aquela famosa composição em diagonal, sugerindo instabilidade e dinamismo ao observador, né? Não é uma coisa chapada, estática. Desde o barroco, a composição em diagonal, ela existe para dar uma ideia de dinamismo, de estabilidade, de instabilidade, né? Então, por isso dessa estética da diagonal, né? Também a valorização das cores e é evidente que não foi deixado de lado as técnicas de claro e escuro, né? E muita dramaticidade. Isso porque a pintura, como a arquitetura romântica, eles têm como grande objetivo expressar emoções e sentimentos. Essa é a grande missão do artista romântico. Aqui vocês podem ver uma pintura romântica, vocês observam que mantém um detalhismo, uma perfeição das formas, vocês observam a grande preocupação em se expressar emoções, observem o rosto da moça aqui do quadro, as características de sombra também estão presentes, na roupa vocês podem ver a instabilidade da pintura em diagonal, nós temos também a características de cores, que a gente chama de cores de expressão borrada, né? Que é ali nas flores. Então, esse quadro ele retrata bem as características dos pintores românticos. O detalhismo, a dramaticidade, o desalinho, para dar a ideia de desalinho em movimento e instabilidade da pintura e do traço na diagonal, que vocês podem ver nas vestes. A expressão, o grande objetivo da expressão de um sentimento, de uma emoção momentânea, a característica de sombra e cor e luz, que vocês podem ver claramente, o esfumato, né, o famoso esfumato do barroco e do renascentismo, e também nas flores vocês veem a característica das cores, sendo que essas cores elas mais se preocupam com preenchimento do que praticamente com a forma. Vocês observam que as flores ressaltam o amarelo das rosas, quase como um borrão em delaninho. Novamente uma pintura romântica, vocês podem ver todas essas características, desde o esfumato, claro, sombra, luz e sombra, a expressão de uma emoção e sentimento, né? O traço na diagonal para expressar instabilidade e movimento, que vocês podem ver nas vestes, principalmente da moça, né? Então, todas essas características da pintura romântica são facilmente perceptíveis nesses dois quadros. Outra característica do romantismo era utilizar a natureza no auxílio da expressão de sentimentos ou emoções daquele momento. Observem como o mar e o barco quase naufragando, eles entram em perfeito equilíbrio com a figura da moça observando essa situação e o seu temor. Aqui nós temos uma gravura, um quadro que retrata a nobreza deste período do século XVIII e século XIX, mas com toques
daquela pintura grega, lembra daquela pintura grega que nós já estudamos, com os seres humanos em primeiro e segundo plano, e essas características também renascentistas, né, por que não dizer, também foram assimiladas pelos nossos amigos românticos. Temas da pintura. Então nós já vimos que fatos reais da história nacional e contemporânea que foram presenciados pelos artistas são temas recorrentes dos pintores românticos. A natureza revelando um dinamismo, auxiliando na equivalência das emoções humanas. Lembra o quadro ali do barco quase naufragando e a moça visualizando com temor esse quase naufrágio? Exatamente. É o exemplo da natureza revelando o dinamismo equivalente às emoções humanas. Ou seja, o movimento tortuoso, a violência do mar, a possibilidade do naufrágio do barco, em contraste com o temor daquela moça que observava aquele instante, aquela situação. Os românticos eles procuram muito retratar não só o romance propriamente dito, mas a mansidão humana, a tranquilidade humana. Por que isso? Porque eles queriam fazer oposição ao movimento frenético da sociedade no momento da Revolução Industrial, né? Ao movimento frenético da expansão comercial e da evolução da burguesia comercial e industrial. Então, a ideia de mansidão, de calma do ser humano é muito expressa nos quadros românticos, assim como são expressos sentimentos como amor, ternura, etc. E a mitologia. Nós vamos ver que os românticos eles bebem em várias vertentes, desde o renascentismo até o barroco. E nós vimos um quadro romântico onde a sociedade, a nobreza do final do século XVIII e início do século XIX é retratada com toques da arte grega, com toques da arte renascentista, que se volta àquela arte clássica mitológica. Os principais artistas românticos, o famoso Goya, né, que é natural da Espanha, ele foi tido como o senhor absoluto do caricatura do seu tempo, ele trabalhava diversos temas. Não podemos esquecer que Goya é um espanhol, né? Ele trabalhava diversos temas. Ele se mantinha, vamos dizer assim, fazendo retratos de personalidades da corte espanhola. Devemos lembrar que nesse período era sinal de status tu ter um retrato teu realizado por um pintor. Então isso era sinal de distinção. Tanto nobres como burgueses procuravam ter retratos pintados por grandes pintores da época, né? Então ele retratou e se mantinha através disso retratos de várias personalidades da corte espanhola e de pessoas do povo. Também ele retratou os horrores da guerra, a ação incompreensível de monstros em cenas históricas e mitológicas e as lutas pela liberdade. Uma das obras de mais destaque do Goya é o Fuzilamento, de 3 de maio de 1808, que é esse quadro aqui, né? O Fuzilamento ele expressa uma cena histórica, um ambiente nacionalista. Vocês veem que ele traz a dramaticidade, ele traz as características de claro e escuro, né? E, acima de tudo, ele tenta representar um momento da história, aquele sentimento nacionalista, né? Que era retratado também pelos autores românticos. Nós temos Turner, né? O Turner ele foi o grande representante dos grandes movimentos da natureza. Ele era um estudioso dos efeitos da luz da natureza, ou como a luz se reflete na natureza em determinados períodos do dia, né? E ele procura sempre descrever as mudanças da paisagem, as mudanças da atmosfera da paisagem, segundo a incidência de luz e sombra. O Turner ele é uma espécie de inovação para o seu tempo, porque ele se preocupava mais em caracterizar a ação que o objeto. Por exemplo, um cavalo correndo. Ele se preocupava mais em retratar a velocidade do cavalo que o cavalo propriamente dito. Então, ele procurava retratar mais as impressões sensoriais do que as impressões
materiais, né? Por isso, uma das várias obras dele, as obras que têm mais destaque, elas caracterizam exatamente isso. Por exemplo, Chuva, Vapor e Velocidade, onde ele retrata o movimento de uma locomotiva, ao mesmo tempo em que existe a velocidade da máquina, a chuva e a neblina, tudo isso somado. Então é difícil ver a locomotiva, mas é fácil, se tu olhar a obra, tu perceber a velocidade e perceber o meio, a chuva, a neblina, né? A luminosidade alterada por essa neblina. E o Grande Canal de Veneza, onde ele procura principalmente retratar o efeito da luz sobre o canal, sobre os barcos e sobre as pessoas e objetos que ali estão presentes nesse momento. Vamos dar uma olhadinha? Observa aí, ó, chuva, vapor e velocidade. Fica difícil realmente ver a locomotiva, mas ela está aí, se vocês observarem bem, mas fica fácil notar que o ambiente está chuvoso, que existe uma neblina, a incidência da luminosidade sobre a neblina e a velocidade da máquina a vapor. Aí nós temos o Grande Canal de Veneza. Observa como ele se preocupou mais em retratar a incidência da luz sobre a forma, quase que borrando as formas materiais para salientar esse efeito de luz sobre formas em determinado momento do dia. Você sabe, conforme o momento do dia, existem incidências e graus diferentes de incidências de luminosidade e sombra. E isso faz com que nós possamos ver as formas de diferentes maneiras, né? E o Turner se preocupava muito com isso. Agora, um dos maiores pintores do período romântico, Eugène Delacroix, né? Essas obras do Eugène Delacroix sempre tiveram um forte comprometimento com a política, né? E a grande característica do Delacroix é o uso das cores e dessas técnicas de luz e sombra que vieram lá desde os renascentistas, também foram usados pelos barrocos e por aí vai. Tudo isso, cores, luz e sombra, ele tenta nos dar uma ideia, uma sensação de movimento. Então, os quadros de Delacroix, nós vemos a preocupação com cor, as técnicas de luz e sombra aprimoradas dos renascentistas e barrocos, tudo isso para nos dar uma ideia de movimento, de movimentação. O Delacroix talvez seja um dos primeiros a representar em seus quadros assuntos abstratos, personificação de alegorias. Ele sempre foi uma pessoa muito crítica do seu tempo. Ele era tido como um Dom Juan, um homem rico, um namorador. Tinha dentro do seu quadro de amizades pessoas famosas como Chopin, né? Ele era inimigo, por exemplo, de Balzac, era admirado pelo pintor Delaunay e era indiferente às demais celebridades do seu tempo. Delacroix era uma pessoa de personalidade própria e muito acentuada a sua presença nesse período, na sociedade desse período. Então, Delacroix tinha, vamos dizer assim, a noção da própria grandeza que possuía. Se a gente pode dizer que a principal qualidade de um quadro de Delacroix é que ele é uma festa para os olhos, ele utiliza muito técnicas de luz, sombra e cores, né? O Delacroix ele recebeu a influência do momento histórico que foi vivido, né? Vocês vão ver que ele nasce num momento crucial da história da França, bem no momento daquela burguesia revolucionária, né? Que começava a ter vitórias sobre as monarquias da época. Viveu a maior parte da vida jovem dele adulta num mundo que estava deixando um pouco essa parte revolucionária para tentar voltar ao antigo regime. Nós vamos ver um período que é do Congresso de Viena, onde Napoleão derrotado, o Império Napoleônico desfeito e uma tendência dos membros do Congresso de Viena a retornarem ao velho regime, retornarem ao absolutismo, por exemplo, tentar restaurar as dinastias Bourbons e por aí vai. O quadro mais conhecido do Delacroix vai ser reconhecido por vocês também, está presente em qualquer livro de história que retrate a Revolução Francesa. O nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo.
né? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse quadro, eu tenho certeza que vocês o conhecem. Observa, essa é a obra mais famosa de Delacroix, que seria a liberdade guiando o povo francês, que estava em pleno momento de Revolução Francesa, buscando a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Para nosso conhecimento, a palavra romantismo designa, na realidade, um modo de viver, é uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a própria realidade. O comportamento romântico ele vai se caracterizar pelo sonho, pela emoção, diante de todas as coisas. E esse comportamento, claro que ele pode ser influenciado pela sociedade, pelo tempo, pelo momento histórico vivido. O romantismo ele vai designar uma tendência geral da vida e da arte. Portanto, ele vai nomear um sistema, um estilo delimitado segundo a sociedade em que vive e o tempo em que está, o tempo histórico em que está presente. Bom, gente, vamos agora estudar o realismo. Eu começo aqui com uma das obras realistas mais conhecidas, que é as respingadeiras. As respingadeiras na Idade Média eram pessoas que recolhiam sementes que no momento do plantio não haviam sido propriamente colocadas em solo fecundo, ou seja, foram lançados em solos mais duros, não férteis. Então essas pobres mulheres recolhiam essas sementes para plantarem em suas propriedades. Isso é uma obra de Jean-François Millet, de 1857. Então, o realismo, né? O realismo também, ele tem seu início no século XVII, né? No século XIX, perdão, e o surgimento dele é mais ou menos caracterizado num período que vai do século XIX até o início do século XX. Então ele surge na Europa, de maneira especial na pintura francesa. O realismo é uma nova tendência estética que se desenvolve ao lado da crescente propagação da Revolução Industrial na sociedade europeia. Então, o homem europeu estava banhado no cientificismo, no racionalismo, na técnica, e queria interpretar e dominar a natureza através desse cientificismo, através desse racionalismo. Então, a arte realista, como o próprio nome diz, ela pretende expressar com total fidelidade o momento em que um objeto é retratado. Ou seja, mais do que transmitir emoções, expressar o momento em que um objeto é retratado com o máximo de detalhes. Então, nós vamos ver que os realistas eles vão deixando de lado aquelas visões subjetivas dos românticos e emotivas da realidade. Os realistas procuram retratar, desculpe a redundância, a realidade do momento em que o artista visualizou a ação. Ou seja, ele quer transferir para o observador o que os seus olhos viram exatamente naquele momento. Quanto mais detalhes, quanto mais fidelidade, melhor a obra. Então nós vamos ver que o realismo, ele por estar mergulhado num período de intensa atividade de revolução industrial, ele traz consigo o cientificismo, a valorização do objeto, a presença do sóbrio, a minúcia do detalhe, a expressão da realidade dos aspectos descritivos através do excesso de detalhes. É como se o artista quisesse que o observador transpusesse para o observador a sua visão do momento em que foi retratado aquela cena, aquele objeto. Como se o observador pudesse ver através dos olhos do artista com extrema realidade. Na escultura, nós vamos dar um destaque para Rodin, né? O Rodin é um realista um pouco revolucionário, vamos dizer assim. Ele não se preocupava muito com a idealização da realidade.
Então, ao contrário, ele vai procurar recriar os seres tais como eles são. Os escultores da época preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal sempre foi a fixação do momento significativo, de um gesto humano, por exemplo. As obras mais conhecidas dele é Balzac, Os Burgueses de Calais e O Beijo e o Pensador. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, nas obras de Rodin. Esse é o Balzac, né? A escultura de Balzac, realmente muito bonita. Nós temos aqui Os Burgueses de Calais, né? Onde ele retrata a burguesia de Calais, mas tentando também transmitir ao observador a chamada miséria humana, que independe da quantidade de recursos que tu possui, porque a avareza, o pouco de apreço ao teu semelhante te torna um avaro, um avarento, e isso é uma das formas de miséria urbana. E aí, nessa escultura, Os Burgueses de Calais, mais que tentar ostentar vestes, ele tenta ostentar gestos, formas, rostos endurecidos e mesmo expressar a miséria nessa burguesia da época. Aqui ele era um visionário, né? Ele era, para sua época, ele era um pouco não tão realista como a maior parte. Vocês podem observar que aí ele desenha o nosso amigo o Pensador, esculpe o Pensador, só que ele dá um momento romântico ao Pensador. Então, o Pensador sai da sua posição de pensador e se entrega ao beijo. As características da pintura realista, como eu já falei, a busca da representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ou seja, o pintor buscava representar o mundo não através de emoção, mas de uma maneira quase documental, de uma maneira quase científica. Então, os realistas diziam, o artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, porque a natureza já foi criada pelo artista mais perfeito de todos, que é Deus. Então, a beleza, na realidade, a perfeição, não está na visão do artista, mas retratar a perfeição que já existe na natureza. Ou seja, retratar a beleza que está na realidade, tal qual ela é. A revelação dos aspectos mais expressivos e característicos da realidade também era uma busca dos realistas. Os temas da pintura, tudo que faz parte da realidade, a politização, as desigualdades sociais, né? Tudo isso são temas recorrentes dos realistas. Por exemplo, a miséria dos trabalhadores, a opulência da burguesia, pessoas das classes mais favorecidas e menos favorecidas. Tudo isso se tornavam assuntos frequentes das obras dos realistas. Os artistas, eles procuravam incorporar o meio que os cercava. Não só a natureza, mas também as situações humanas, a rudeza, a fealdade, a vulgaridade, e por aí vai, né? Eles conseguiam, muitas vezes, elevar as pessoas do cotidiano à categoria de heróis. Heróis que nada tinham a ver com esses heróis idealizados do período romântico, que conseguiam idealizar até a Idade Média, mas heróis do dia a dia, heróis que enfrentam a realidade cotidiana. Os principais pintores realistas, Courbet, não podemos deixar de falar de Courbet, ele é considerado um criador realista social na pintura. Ele procura retratar principalmente os temas e os dilemas do cotidiano, principalmente das classes mais populares. Ele tem uma simpatia, não esconde isso, pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. Talvez a obra mais destacada de Courbet seja As Moças Peneirando Trigo, que era uma atividade estafante, que era uma atividade rude desempenhada pelas mulheres. Observe a obra, ela procura retratar com o mais fiel possível esse momento. O cansaço, as posições incômodas das mulheres para executar essa atividade, a não atenção
aos seus filhos, porque elas tinham que trabalhar de maneira incessante. Né? Pode ver que a criança é deixada de lado devido ao trabalho, o cansaço, o ambiente insalubre do trabalho, tudo isso está presente nessa obra de Gobet. Os principais pintores. Se falou em realismo, tem que se falar de Jean-François Millet. Ele é um observador da vida campestre, ele cria uma obra realista cujo principal elemento é a ligação entre o homem e a natureza, a ligação quase atávica entre o homem e a terra. Ele foi educado na mais profunda religiosidade, por isso ele tinha um profundo respeito pela natureza, ele via Deus na natureza, né? Ele, para se aperfeiçoar, ele se juntou às massas, trabalhou na lavoura desde cedo. Os seus desenhos, em sua grande parte, representam paisagens e influenciaram mais tarde artistas como Pissarro e Van Gogh. Uma das principais obras dele, que mais influenciou grandes pintores, é o Ângelus. Gente, Ângelus, por quê? Ele retrata a simplicidade das pessoas do campo, sua humildade, sua simplicidade, como se fossem verdadeiros anjos, anjos terrenos, anjos incapazes de fazerem o mal, anjos que estão ligados à natureza e à produção agrícola, anjos que trazem em si mansidão e resignação. Bom, Gobet, né, voltando ao Gobet, ele sempre se dizia, né, só um minutinho, gente, voltando um pouquinho atrás, nós falamos de Gobet e estamos falando um pouquinho mais de Gobet de novo, né? Porque Gobet ele se destaca porque ele se dizia um democrata republicano socialista, realista, amigo da verdade e do verdadeiro. Então, a palavra realismo, que designa uma maneira de se interpretar a realidade sem grandes emoções, sem a visão do artista, mas retratando exatamente como ela vem um pouco desses conceitos de Gobet. Então, o termo realismo, está intimamente ligado a Gobet, aquele pintor realista que nós estudamos anteriormente. Então, não podemos esquecer que esse comportamento está intimamente ligado à objetividade, a uma atitude racional de ver as coisas, de analisar a natureza, quase como um cientista a analisa de forma documental e descritiva. O termo realismo significa um estilo de época que predominou na segunda metade do século XIX. Bom, gente, essa foi a nossa aula de História da Arte sobre romantismo e realismo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como espero que, em caso de dúvidas, vocês enviem essas dúvidas pelo e-mail da plataforma. Terei imenso prazer em responder todas as ponderações e dirimir essas dúvidas. Confesso, como todos os professores, nós estamos com muita saudade de vocês e desejamos que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias. Muito obrigado e até a próxima.